Peço que abram suas Bíblias em Provérbios 10. Provérbios 10. Eu vou fazer a leitura e os irmãos reverentemente acompanhem a palavra do Senhor. Vamos ler todo o texto de Provérbios 10. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, a Tua palavra ela é perfeita, ela é santa, ela é reta. E neste capítulo, nesse Provérbios que nós lemos, Tu nos mostra muito bem a diferença entre o sábio e o justo e o injusto, entre o sábio e o perverso. Deus, que Tu fale aos nossos corações nessa noite, Deus. Nos traga clareza, quebranta nossos corações,
para que possamos entender tão somente a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós rogamos. Amém, Deus. Eu quero tratar nessa noite com os irmãos, pela graça de Deus, um pouco sobre o que já mostra o Provérbios, a diferença entre os sábios e os perversos. E é interessante que quando nós vamos aos shoppings, aos supermercados, quando nós vamos aos restaurantes, quando nós estamos andando pelas ruas, nós podemos ver que existem todo tipo de pessoa no mundo. Todo tipo de pessoa. E sem dúvida, amados, todas essas pessoas também chegam à mesma conclusão quando elas olham para nós. E o livro de Provérbios, ele basicamente trata de tipos diferentes de pessoas. Daquilo em que creem, daquilo que fazem e como essas pessoas se relacionam. As pessoas criam circunstâncias boas ou ruins e ao longo da vida nós somos obrigados a lidar com indivíduos e com circunstâncias diversas. Sendo assim, o objetivo de Salomão, ao escrever este livro, é nos ajudar, é nos capacitar em nossos relacionamentos, tanto com as pessoas, quanto com as circunstâncias que nos advêm, de modo que nós conseguimos ter uma boa relação, e essa boa relação, ela é para a glória de Deus. Quando nós lemos Provérbios, nós podemos ver que de Provérbio 1 até Provérbio 9, nós ali vemos 5 tipos distintos de pessoas. Nós vemos ali o sábio, o perverso, nós vemos ali o insensato, nós vemos o simples e nós vemos o escarnecedor. E nessa noite o que eu quero fazer com os amados é convidá-los a entender a diferença entre o sábio e o perverso. E o que significa realmente ser sábio. O livro de Provérbios, ele é um guia para nós obtermos sabedoria, mas em alguns pontos, Salomão ressalta algumas características importantes com relação à pessoa sábia. E é evidente que o primeiro passo em direção à sabedoria é a fé salvadora em Jesus Cristo. Antes de obter sabedoria em relação a qualquer outra coisa, as pessoas sábias, elas são sábias para a salvação, pois Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso, aquele que é sábio, ele caminha para a salvação. As pessoas, elas podem ser estudadas, elas podem ser muito treinadas, mas aquelas que ignoram, aquelas que rejeitam a Cristo, elas podem até ser bem-sucedidas, podem até sobreviver, mas sem Jesus, jamais conseguirão de fato ter uma vida que glorifica a Deus. A coisa mais sábia que uma pessoa pode fazer é crer em Jesus e é viver em obediência a Ele. Então, vamos considerar aqui nessa noite algumas características que são importantes no que diz respeito às pessoas sábias. Os sábios, eles dão ouvidos às instruções sábias, especialmente as que se encontram na palavra de Deus. Em Provérbios 1, verso 5, diz o seguinte: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. As pessoas sábias, elas atentam para a instrução oral, mas também para a instrução escrita que se encontra na palavra de Deus. Ou seja, é aquela pessoa que não busca apenas ouvir, mas ela busca conhecer profundamente a palavra de Deus. E Jesus, ele nos adverte para nós considerarmos, para nós darmos atenção àquilo que ouvimos e como nós ouvimos. Por isso que em Provérbio 19, verso 27, diz assim: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento.
E em Provérbios 23, verso 23, diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. A sabedoria é algo que é muito caro, custa caro, mas saibam que vale a pena todo investimento que nós fizermos para buscarmos ser sábios. Isso significa que devemos investir tempo lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, não apenas folheando a Bíblia, mas realmente entendendo qual é a instrução que a palavra de Deus nos dá. Isso com diligência, ou seja, com segurança, buscando realmente, intensamente, guardando as suas verdades. E essas verdades têm que ser guardadas não apenas aqui, como se fossem palavras apenas gravadas, mas no coração. Porque quando nós gravamos, quando nós guardamos na mente e nós guardamos no coração, consequentemente, nós seremos obedientes aos mandamentos de Deus. Não basta você ter uma Bíblia de Genebra ou qualquer outra Bíblia de estudo. Não basta você ter toda uma coletânea de comentários exegéticos da Bíblia, se esse não te trouxer um conhecimento, se isso não te trouxer aprofundamento nas coisas do Senhor. Uma coisa é nós termos conhecimento da palavra, e outra coisa bem diferente é nós conseguirmos ouvir Deus falando através dela. Porque quando nós ouvimos Deus falando através da sua palavra, Ele nos ensina. E, consequentemente, isso nos torna mais parecidos com Jesus Cristo. Os sábios, eles não desperdiçam seu tempo ouvindo tolices e mentiras. Os sábios, pelo contrário, eles têm muito cuidado com o que leem, com o que ouvem, com o que veem, e também com o que falam nas suas conversas do dia a dia. Naquelas conversas que parecem mais esporádicas, mais bobas, o sábio tem cuidado com o que vai falar. Esforçam-se para manter o coração e a mente livres do lixo, porque todo lixo que entra, consequentemente vai sair. Vai ter um momento que esse tambor de lixo vai ficar tão cheio que ele vai sair, ele vai pular para fora. Por esse motivo, são extremamente seletivos quanto aos programas de rádio, de televisão, do que estão acessando nas redes sociais, o que é que estão vendo nas redes sociais, o que é que está lhe tomando tempo nas redes sociais. São muito seletivos com relação ao que leem. E é interessante, irmãos, que quanto mais nós formos seletos nisso, mais nós teremos a condição de rapidamente identificarmos algo que nós devemos, que nós podemos continuar fazendo ou não. Algo que nós, de repente, uma música que nós estamos ouvindo, a gente sabe logo se deve continuar ouvindo ou não. Um filme que nós estamos assistindo, a gente sabe logo se deve continuar vendo ou não, ou lendo alguma coisa ou não. Os sábios, eles beneficiam-se da repreensão e do conselho. O sábio é aquele que o conceito de si mesmo, ele não é elevado. Ele não é assim algo que ele é soberbo, a ponto de crer que eles não têm o que aprender com os outros, que eles já sabem tudo, que todo mundo pode falar o que for, dar o conselho que for, mas eu já sei tudo. Se somos sábios aos nossos próprios olhos, certamente nós não seremos sábios aos olhos de Deus. Outra característica dos sábios: os sábios temem ao Senhor. Novamente, Provérbios 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. E em Provérbios 3, verso 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como nós vimos
acabei de falar, vimos agora, o sábio, ele tem temor do Senhor. E o que significa temor do Senhor? É ter respeito, de modo a obedecer a sua vontade, a procurar honrar o seu nome. Isso é ter temor do Senhor. Ter temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, é honrá-lo. E temer ao Senhor, é contrário de tentar o Senhor deliberadamente, desobedecendo a Ele, desafiando a intervir nas nossas vidas. Sabe quando nós, muitas vezes, vamos fazer algo que é errado, sabemos que é errado, e assim dizemos, não, mas Deus vai abençoar. Ou Deus vai me livrar disso. Deus vai me proteger. Eu vou fazer isso errado, mas Deus vai me proteger. Isso é tentar o Senhor. Isso não é procedimento de quem é sábio, que tem temor do Senhor, que obedece a Deus. Nós temos muitas práticas, às vezes durante o dia, que nós fazemos isso. Estamos indo contra o Senhor e dizemos assim, não, mas Deus vai abençoar. Deus vai me livrar. Lembrem que Deus não abençoa a desobediência. Deus não abençoa a rebeldia. Então nós não podemos ter esse engano, porque se fazemos isso não somos sábios, somos tolos. Os sábios relacionam-se com outros sábios. Provérbios 13:20 diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ao ler as Escrituras, nós podemos identificar homens e mulheres sábios da história bíblica e podemos aprender muito com esses personagens, com esses irmãos que já viveram. Ao passar tempo com amigos tementes a Deus, nós também podemos adquirir sabedoria e crescer no que diz respeito ao nosso conhecimento de Cristo. E é muito interessante, irmãos, porque se nós perdemos tempo com conversas em rodas, com pessoas que não têm nada a nos edificar, muitas vezes perdemos tempo em rodas de ímpios. Às vezes acontece isso muito em escolas, em locais de trabalho, em locais de diversão. Até que ponto, né, você perdeu um grande tempo com o ímpio, falando abobrinhas, vai te edificar? Eu com certeza digo que em nada. Por isso, os sábios, eles buscam outros sábios para estar se envolvendo, para estar se relacionando, para que fiquem mais sábios. Outra característica, os sábios preservam e usam o que adquiriram. Provérbios 10, verso 14 diz, os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Se tivermos sabedoria guardada em nossos corações, diremos a coisa certa, no momento certo, e ajudaremos outra pessoa, ou outras pessoas. Os insensatos, porém, perdem qualquer sabedoria que porventura tenham adquirido, e as suas palavras, na maioria das vezes, se não disser todas as vezes, elas causam destruição, não constroem nada na vida de ninguém. É triste quando as pessoas desperdiçam os benefícios ao deixarem de usar a instrução, ao deixarem de usar os sermões, as lições bíblicas que ouviram, ou os livros que leram. Nós somos agraciados por termos aqui na nossa igreja, a IPB, temos culto de doutrina. Hoje nós temos o grupo familiar, que rememora o que nós ouvimos no domingo. Nós temos a EBD, nós temos o culto à noite, ouvimos a palavra pura, simples, mas eficaz. E muitas vezes nós não levamos isso para o nosso dia a dia. Acabamos esquecendo daquilo que nós adquirimos, daquilo que o Senhor nos dá. Por certo, os sábios são aqueles que entesouram
guardam muito bem guardado. É como quando você pega algo, você tem algo muito valioso, você guarda de uma forma que você não perca, que alguém não roube de você. E é assim que nós devemos guardar os ensinamentos do Senhor como tesouros, para que nós possamos adquirir aptidão e possamos saber como usar este tesouro do conhecimento que nos dá sabedoria para a glória de Deus. Outra característica dos sábios: os sábios, eles fogem do pecado. É uma consequência natural temer ao Senhor e abominar o pecado. Aquele que é sábio, ele teme o Senhor, e ele abomina tudo aquilo que Deus abomina. E o que Deus abomina é o pecado, então o sábio vai abominar o pecado. A pessoa que confia em si mesma, ela não é sábia. Nós temos exemplos na Bíblia disso. Josué confiou em si mesmo e perdeu uma batalha. Sansão também tinha essa atitude e acabou se tornando um prisioneiro. Quem lembra, quem esquece do nosso amado apóstolo Pedro, que ao confiar em si mesmo negou 3 vezes Jesus. Por isso que 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, para que não caia. Ou seja, o sábio não pode confiar em si mesmo, mas ele tem que confiar na sabedoria, confiar no Senhor, na sabedoria que o Senhor lhes dá, para que ele possa fugir do pecado. As pessoas sábias, elas não se arriscam desnecessariamente, nem fazem experiências, porque vão muito perto de chegar ao precipício. O sábio não é aquele que olha o pecado e diz assim: eu vou passar por cima do pecado. Não. Se o pecado está aqui, o sábio ele dá a volta bem longe e não quer nem sentir o cheiro do pecado. Assim age o sábio. Assim age o sábio. Gênesis 39, 7 a 9, nos mostra justamente isso, quando José se viu diante do mal e fugiu. E Paulo confirma isso lá em 2 Timóteo 2, 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Daquilo que nos alegrava enquanto estávamos imaturos, foge, porque agora você é sábio. Você agora busca no Senhor, na palavra do Senhor, sabedoria, para se desviar do que é mal. Outra característica: os sábios são disciplinados em seu falar. Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. As pessoas sábias, elas têm consciência do poder da sua língua e deixa que Deus a controle. Mas o fruto do Espírito é o domínio próprio. Gálatas 5. As palavras das pessoas sábias, elas instruem, elas inspiram e elas promovem o nosso desenvolvimento. Já as palavras dos insensatos, elas são destrutivas. Elas nos tornam vazios e faz-nos desanimados. Com grande diferença é. E diante dessas comparações, eu pergunto para vocês: as suas palavras, de você, suas, como crente, como cristão hoje, elas têm edificado ou têm destruído? As suas palavras têm inspirado e promovido o crescimento ou têm criado vazios e desânimos? Que palavras têm saído da sua boca? Outra característica dos sábios: os sábios são diligentes em seu trabalho, são cuidadosos, são responsáveis, são criteriosos em seu trabalho. Por isso que Provérbios 10, 4 diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Eu acho que todos sabem o que é mão remissa. A mão remissa é aquela mão que é enganosa, que é desonesta,
que leva ao engano, que leva o próximo ao engano. E Salomão deixa claro que Deus não aprova de maneira nenhuma as pessoas descuidadas e preguiçosas. Os sábios são pessoas trabalhadoras, aproveitam ao máximo as suas oportunidades e assumem a sua responsabilidade naquilo para o qual são chamados a fazer. O sábio é aquele que zela pelaquilo que o próprio Deus lhes concede. Outra característica dos sábios: os sábios procuram influenciar outros a confiar no Senhor. As pessoas sábias procuram redimir pecadores ignorantes e desobedientes. E claro que isso não é pela ação dele, é porque a pessoa que é sábia, ela vai usar da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, então, redima pecadores. Jesus disse a seus discípulos, pescadores, que pescariam homens em vez de peixes. E a sabedoria, ela conduz à justiça, e a justiça, ela produz frutos, e esses frutos, então, atraem aqueles que têm fome, daquele que é real, daquilo que é eterno. Por meio da sua vida, por meio das suas palavras, as pessoas sábias procuram conduzir outros ao Senhor. Por meio da sua vida, por meio das suas palavras, você é canal, você é caminho para que outros também desejem o Senhor. E aí eu pergunto para cada um de nós que está aqui nesta noite: quem você tem influenciado sabiamente por meio da sua vida? Quantas pessoas já desejaram conhecer Cristo porque você é uma pessoa sábia, justa e que mostra bons frutos? A palavra de Deus diz que a árvore sadia, ela dará frutos. E frutos bonitos. Ela não dará só um fruto, ela dará muitos frutos. E uma vez eu me fui confrontado com esta pergunta. Porque muitas vezes nós já estamos há anos na igreja. Já temos uma caminhada longa na igreja. Dizemos que amamos o Senhor. Participamos da igreja. Quantas pessoas já vieram a Cristo por meio do seu testemunho? Quantas pessoas já desejaram conhecer a Cristo porque olham para você e veem em você uma pessoa sábia, justa e de bons frutos? Afinal, Deus promete que os sábios herdarão a glória, darão alegria a outros, trarão o socorro de Deus, não passarão necessidades e terão forças para lutar. O caminho da sabedoria é o caminho da vida verdadeira. Interessante como nós paramos para pensar sobre ser sábio. Não é apenas conhecer muitas coisas. Não é apenas ser bom de matemática, física, química, ser um engenheiro, ser um cientista. Não é isso que é ser sábio. Isso é ser inteligente. Ser sábio é algo muito maior. E por meio da tua sabedoria, e no caso da sabedoria que vem do Senhor, nos leva a atrairmos outras pessoas a Cristo. Por sermos sábios, por sermos justos e por darmos bons frutos. Mas até aqui nós falamos sobre os sábios. Agora, como eu falei que eu queria fazer uma contraposição de sábios e perversos, agora nós vamos identificar aqui na palavra de Deus os perversos. Na verdade, os perversos e as suas perversidades, aquilo que eles sabem fazer. E essas perversidades, elas são mencionadas pelo menos 100 vezes no livro de Provérbios. Normalmente em contraposição àquilo que é bom, àquilo que é reto. E de certa forma, Provérbios
6, de 12 a 19, ele é uma declaração resumida, que descreve as pessoas perversas e os pecados abomináveis que elas cometem. O perverso é alguém que é vil, ou seja, é alguém que pode ser comparado a algo que tem pouquíssimo valor, que tem mínimo valor. O perverso é alguém que tem pouquíssimo valor. E pessoas desse tipo são descritas pela expressão homem de Belial, servos de Satanás. Pesado, né? Mas a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que os perversos são chamados de homem de Belial. O pecado, amados, ele não é apenas destrutivo, mas o pecado também ele é improdutivo. Ele é improdutivo. Todas as partes da anatomia da pessoa perversa, elas são dedicadas ao mal. E até a sua linguagem corporal, ela transmite mal, como diz lá em Romanos 3, do verso 10 a 18. Lá, a palavra de Deus diz que a sua boca é perversa. E o termo significa distorcida. E, portanto, uma pessoa que tem a boca perversa, que tem a fala distorcida, é uma pessoa que não é confiável. Quando deseja fazer o mal, nós lemos que faz sinais, indicando que chegou a hora de fazer o mal, né? Faz um sinalzinho com a mão, ou com o pé, ou com o olho, chegou a hora. E todos aqueles que são perversos também entendem aquele sinal e praticam o mal todos juntos. A causa de todo esse mal é a perversão em seu interior. Por quê? Porque o coração é dele que brota toda a perversidade. Então muitas vezes assim, não, eu fiz o mal porque algo me levou a fazer mal. Não. O mundo muitas vezes, ele prepara um gatilho para que você apenas despeje aquilo que está dentro de você, aquilo que é originário no seu coração. O mundo apenas apresenta um pretexto para você então pecar, para que você então possa produzir o que é mal e o que é improdutivo. O perverso é aquele que planeja o mal com grande aptidão. Ele faz isso muito bem feito. É incrível como, tal como Satanás, que é o pai da mentira, Satanás que ele vem para matar, roubar e destruir, e isso ele faz muito bem. O que é perverso, o que é considerado homem de Belial, tem também essa mesma qualidade. Ele pratica o mal com grande aptidão, e ele gera discórdia. É aquele que semeia desavenças, que não passa de um agitador, mas saiba que o julgamento certo virá quando ele menos esperar. Como é muito melhor quando o corpo todo é consagrado a Deus, quando o corpo todo é controlado pela palavra de Deus. E nós vemos essas características manifestadas nos pecados específicos descritos em Provérbios 6. Pecados esses que a palavra de Deus diz que aborrece a Deus. O primeiro da lista é o orgulho, porque costuma ser a motivação básica de todos os outros pecados. É interessante que a palavra coloca em primeiro como se o orgulho fosse a motivação dos outros pecados. O orgulho, a vaidade. Foi justamente o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás, que levou Eva a comer do fruto proibido. Provérbios 8,13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Deus também aborrece a língua mentirosa, pois é Deus da verdade, e a sua lei declara: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16.
Deus não considera a mentira apenas uma questão de falar, mas Deus considera uma força mortal que opera na sociedade causando divisão e causando destruição. Irmãos, a mentira na vida de uma pessoa, uma mentira proferida por alguém, contra alguém, pode levar aquela pessoa à morte espiritual, quiçá a morte física. Quando mentimos, nós abrimos a porta para Satanás trabalhar, porque, como eu falei ainda há pouco, Satanás é o pai da mentira. E quando nós falamos a verdade, nós damos oportunidade de o Espírito Santo trabalhar. O inferno tem lugares reservados para os mentirosos. Está reservado. O terceiro pecado que Deus aborrece é o homicídio, mãos que derramam sangue inocente. Êxodo 20:13 diz: não matarás. Deus permite que um governo aplique a pena capital. Nós vimos no Antigo Testamento que isso acontecia quando alguém cometia um crime, tinha que também pagar com a sua vida. E quando Deus permite isso, é para que seja fortalecida a justiça na terra. Mas o derramamento de sangue inocente, ao contrário, mancha a terra. Mancha a terra. E quando a palavra de Deus fala não matarás, ele não está apenas falando do ato específico de você chegar e matar alguém. Mas eu posso matar alguém com apenas um olhar. Eu posso matar alguém apenas com uma palavra minha. Tão perversa a palavra. Eu posso matar alguém. E tal como os mentirosos, os homicidas também têm lugares garantidos no inferno. Um coração que trama projetos iníquos aborrece a Deus, pois usa indevidamente a grande dádiva da imaginação que Ele nos concedeu. A imaginação, aquilo que nós pensamos, muitas vezes furtivamente, é o ventre de onde nasce todo o mal. Quando nós paramos para pensar o que é bom, o que vai nascer é algo bom. Mas quando nós paramos para pensar no que é mal, o que vai gerar é o mal. Pessoas que podem tramar perversidades para ferir, também podem planejar coisas boas para ajudar os outros. Ou seja, nós temos que ter tanto cuidado com isso, que ao mesmo tempo que nós podemos pensar em coisas boas, nós também podemos maquinar coisas más. Para que isso não aconteça, a nossa imaginação precisa ser purificada, precisa ser mantida limpa diante de Deus, a fim de que nós possamos a usar para o serviço, para a glória de Deus. Lembra quando eu falei que a pessoa sábia é aquela que procura ler, ver, ouvir coisas sábias? Aqueles que são perversos, geralmente eles ouvem, veem e leem perversidades. E essa mente jamais conseguirá ficar limpa, jamais conseguirá produzir coisas para o serviço a Deus. Somente Deus pode transformar um coração pecaminoso. E o povo de Deus deve guardar o coração do mal. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração do mal. É o que diz em Provérbios 4:23. Não é fácil, mas nós devemos nos esforçar para guardar o nosso coração do que é mal. Os pecadores têm pés que se apressam a correr para o mal, pois desejam colocar seus planos perversos em prática o mais rápido possível e desfrutar imediatamente dos seus prazeres. Já o povo de Deus deve ter pés purificados, formosos,
preparados e obedientes. Se os nossos pés forem assim, nós levaremos as bênçãos de Deus aos outros. Porém, os perversos usam os pés para pecar. De que forma? Intrometendo-se na vida alheia, tentando e levando outros a pecar. Muitas vezes, os nossos atos, não só nós pecamos, mas nós levamos outras pessoas a pecar. Por isso nós precisamos ter cuidado, para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida do meu irmão, na vida do meu próximo. Coisas que nós fazemos que estão erradas, e muitas vezes levamos outros a cometerem também. Se os santos estivessem tão dispostos e ansiosos a obedecer ao Senhor quanto os pecadores para lhe desobedecer, não tardaria para que todo mundo perdido ouvisse o Evangelho. Isso é interessante. Nós deveríamos ser tão ávidos em não pecar, quanto os perversos são ávidos em pecar. Vocês já perceberam que aquele que é pecador, ele faz aquilo facilmente e faz muito bem, e nós não conseguimos ser obedientes a Deus tão bem quanto os perversos são pecadores? Nós, como eu, que vim do mundo, fico lembrando o quanto era fácil e quanto eu me esmerava para pecar, até preparava a situação. O quanto é difícil para sermos santos, como o Senhor quer que sejamos santos. Nós precisamos entender que Deus chamou o seu povo para ser testemunha da verdade, não da mentira. O perverso é testemunha da falsidade. Ele profere mentiras. Nós não, nós somos chamados para ser testemunha da verdade. Dar falso testemunho é uma transgressão do penúltimo mandamento. Sem a verdade, tudo se desintegra. Quando as pessoas mentem, os alicerces da sociedade começam a ruir. Quer seja uma declaração de um governante, quantos políticos nós vemos em época de campanhas prometem quase o céu aqui na terra, mas depois que são eleitos, nós podemos ver um mar de mentiras, um mar de falsas promessas, um mar de perversidade. Muitas vezes um contrato mal feito, e nós temos mania muitas vezes de assinar contratos sem ler, e acabamos não vendo a maldade, e quando vimos já assinamos algo que é perverso. Um depoimento no tribunal, quando não se fala a verdade, ainda diante de um juiz, ainda se fala mentira. Uma promessa no altar. Sabe quando você casou e prometeu muitas coisas para sua esposa, e muitas vezes não cumprimos? Isso é perversidade, isso é pecado. Eu te amarei na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, em toda e qualquer situação. Aí quando a mulher adoece, mas tu só vive doente, eu, hein? Toda vez que a verdade ela é violada, isso causa danos, ou na sociedade, ou no casamento, ou na família, ou na igreja. Sabe quando? Quando você vem para o batismo, e você aqui promete, tudo que o pastor pergunta, a gente responde sim. Você promete? Sim. Passa um mês, nós esquecemos tudo. Isso causa problemas também na igreja do Senhor. Porque nós esquecemos
nós violamos a verdade quando nós não fazemos, não cumprimos a verdade. O último dos 7 pecados que Deus abomina é semear contenda entre irmãos. O Salmo 133, verso 1 diz: como é bom e agradável viveres unidos os irmãos. E o perverso é aquele que destrói. Ele destrói a união, lançando sementes que produzem amargura, produzem ruptura, produzem divisão, desavenças, que fica jogando uma semente ali, outra ali, outra ali. Quando vê, a igreja está toda rachada, parece um solo seco de deserto. Por quê? Fica semeando contenda entre os irmãos. E quais são essas sementes? Orgulho, fofoca, ira, ódio, espírito de contenda, perguntas tolas, comentários bobos. Isso tudo pode gerar contenda. São sementes malignas. São sementes perversas. A pessoa verdadeiramente piedosa, ela não semeia a divisão, mas sim a união e a paz. A discórdia e a divisão dentro da igreja são pecados terríveis, pois ela se opõe à união espiritual pela qual o próprio Jesus orou. João 17, 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. É necessário que, para que nós vivamos em unidade com o Senhor, nós precisamos estar unidos. É impossível. Se Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo, esse corpo tem que estar unido para poder se unir à cabeça. Como é que os pecadores poderão crer em Deus? Como é que os pecadores poderão crer que Deus os ama, quando os filhos de Deus sequer amam uns aos outros? Como é que nós poderemos ser referencial de amor fora destas paredes, fora dos nossos lares, na sociedade, se nós não conseguimos nos amar? Como é que nós vamos pregar unidade fora dessas paredes, no nosso lar, se nós não conseguimos ser um só corpo? Sem contendas, sem divisões, sem dissensões, sem intrigas. É interessante contrastar essa descrição da pessoa perversa com a descrição que Cristo faz das pessoas piedosas, lá em Mateus capítulo 5, verso 1 a 16, que é o Sermão do Monte. Jesus começa com a humildade, os pobres de espírito, enquanto Salomão começa com olhos altivos. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A 7ª característica do perverso é semear a discórdia entre os irmãos, enquanto a 7ª bem-aventurança refere-se aos pacificadores. Nós somos chamados para ser pacificadores, não gerar discórdia entre nós e no meio da sociedade. Concluindo, queridos, a sabedoria do alto traz paz, e ela promove a pureza do povo de Deus, enquanto a sabedoria daqui, do nosso plano aqui da terra, ela traz contendas e vergonha. A sabedoria deste mundo destrói a igreja, enquanto a sabedoria de Deus edifica a igreja, fortalece a igreja, preserva a igreja. A palavra de Deus, ela é sabedoria. O que é que diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus Cristo, Ele é o verbo, é a palavra que se fez carne. Por isso, amados, não há outro caminho,
Não existe um outro meio para alcançarmos a sabedoria, se não for por meio da palavra de Deus, se não for por meio de Cristo, olharmos para Cristo como modelo daquilo que nós precisamos refletir, ser também. Muitas vezes nos esforçamos e não temos resultados, pois nós estamos nos alimentando da fonte errada, estamos nos alimentando de coisas ruins. Muitas vezes o nosso coração está duro, a trave ainda está nos nossos olhos, mas nós não conseguimos perceber. E é incrível como nós percebemos o do outro, mas nós não conseguimos perceber o nosso coração duro, nós não conseguimos perceber a trave que está no nosso olho. Por isso nós precisamos clamar, nós precisamos suplicar ao Senhor, que Ele abra nossos olhos, que Ele nos dê sensibilidade, que Ele nos dê entendimento, e que nós possamos alcançar a sabedoria divina, livre da perversidade, livre daquilo que é mal, daquilo que é pecado. Precisamos clamar ao Senhor. E por que ao Senhor? Porque Ele é rico em misericórdia. O Salmo diz que Ele se inclinou para ouvir o pedido de Davi, e Ele continua se inclinando para ouvir o clamor da sua igreja. O Senhor é misericordioso, e Ele se inclina para ouvir as nossas súplicas, os nossos clamores. O meu desejo é que o Senhor nos dê sabedoria, essa sabedoria que Ele nos pede, e que por causa do pecado nós não conseguimos. Que o Senhor mesmo nos capacite daquilo que Ele quer de nós. Eu gosto muito de sempre lembrar que Santo Agostinho, quando orava, ele dizia: Senhor, dai-me o que Tu pedes de mim, reconhecendo a sua incompetência, a sua incapacidade de ser como Deus queria que Ele fosse. Nós também possamos reconhecer o quanto somos incapazes de sermos o que o Senhor quer que sejamos. Por isso devemos clamar ao Senhor, que Ele nos dê a sabedoria. E a Ele, e tão somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu pedir que o nosso presbítero Adeilson esteja fazendo uma oração de encerramento e de gratidão ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por tuas instruções que recebemos nesse momento. Ó Deus, temos aprendido na tua palavra, Senhor, que o homem não pode receber coisa alguma sem que do céu lhe seja dado. E assim nós clamamos a Ti, ó Deus, que nos transborde com a tua sabedoria, Senhor. Pois é quando mais nos glorificamos ao Senhor, é quando aprendemos de Ti, buscando essa sabedoria, que o Senhor tanto exige que façamos isto. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas instruções que o Senhor nos deu essa noite. Obrigado por Tua palavra, que foi pregada com fidelidade. Que o Senhor mesmo aplique em nossos corações, ó Pai. Pois precisamos, Senhor. Diante da Tua palavra, nós lembramos de tudo que somos, lembramos de tudo que fazemos. De acordo, vamos ouvindo, vamos recapitulando tudo que temos passado, tudo que temos feito. E ao mesmo tempo também nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor nos contempla com tudo que vamos ouvindo, tudo que vai sendo falado. E por isso estamos gratos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por Tua palavra esta noite, que o Senhor mesmo aplicou em nossos corações. Ajuda-nos a viver. Ó Deus, conceda-nos o querer e o realizar que vem de Ti, para que possamos receber de Ti mesmo a sabedoria que vem lá do alto, para que possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, com tudo que venhamos a fazer, Senhor. Ó Deus, não permita, Pai Santo, que vivamos como o cavalo e como a mula sem entendimento, dominado por freios e cabrestos, mas que sejamos, ó Deus, dominados pela Tua sabedoria, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra, porque ela é vida, vida e abundância,
ela é vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade, como a unidade do Senhor, que o Senhor requer que sejamos puros, que vivamos em santidade, em novidade de vida, assim, ó Deus, que possamos proceder, tão somente movido por Ti mesmo, pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós te clamamos por estas bênçãos. E muito obrigado, ó Pai, por Tua palavra a pegar esta noite. Amém. Amém.